Nautas, uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Check-up no Rádio, falando de temas relacionados à saúde do idoso, relacionados à longevidade com qualidade. Então estamos aí à disposição. E você pode interagir conosco, 992053030, 992053030, Dr. Belizo responde a sua pergunta. Janeiro Branco, é importante falar aí sobre os transtornos do sono, sobretudo na pessoa idosa, né? Quais são, doutor, os principais transtornos do sono na pessoa idosa? Muito bem, dando sequência, né? Semana passada a gente abriu sobre saúde mental. Janeiro Branco está relacionado à saúde mental. Falamos um pouco de depressão no idoso, de ansiedade, de cognição. E hoje eu acho que a escolha do tema foi bem nessa linha também. A gente sabe que o sono ele é fundamental para a saúde mental. E quando a gente fala de sono, a gente fala de nuances que muitas vezes as pessoas não conhecem. Como, por exemplo, os tipos de transtorno do sono. Não é só a insônia, não é só aquela dificuldade de você iniciar o sono ou aquela dificuldade de você manter o sono. Dificuldade de você pegar no sono ou de você acordar no meio da noite e não dormir. É também outros transtornos, como por exemplo a síndrome das pernas inquietas. Aquela pessoa que à noite tem uma inquietação nas pernas ao ponto de interferir no sono. Geralmente, essa síndrome das pernas inquietas está relacionada a outros fatores, como por exemplo a anemia, pouco ferro está relacionado a doenças como por exemplo a doença de Parkinson, outras doenças neurodegenerativas, a neuropatias periféricas, como por exemplo a neuropatia diabética, mas é um transtorno do sono. Ele é um transtorno do movimento e que atrapalha o sono, a síndrome das pernas inquietas. As pessoas associam muito àquela pessoa que passa o dia com as pernas mexendo. O transtorno do sono por síndrome das pernas inquietas, ele é ao dormir. Lógico que pessoas que têm esse movimento periódico das pernas durante o dia, pode ter sim também a síndrome das pernas inquietas. Um outro transtorno do sono, esse bem comum, que está bem em moda, em voga, porque é um transtorno subdiagnosticado, ou seja, as pessoas geralmente não levam essa queixa para o médico. Os próprios profissionais de saúde têm pouca habilidade de lidar com isso. Por exemplo, durante o curso de medicina pouco se fala. Mas é a apneia do sono, aquela pessoa que ronca, aquela pessoa que tem paradas respiratórias. A apneia é parada respiratória. Então, quando você para de respirar, você deixa de mandar ar para o pulmão, você deixa de mandar oxigênio para o cérebro, porque o pulmão ele oxigena o sangue da gente. Então, uma pessoa que ronca, ela tem uma descida do palato, que é a parte de trás da língua, a língua cai e ela fecha a via aérea. Então, por isso que as pessoas, elas, quando estão roncando, geralmente elas fazem essas apneias do sono. Então, várias vezes à noite, o paciente tem paradas respiratórias e isso dificulta a oxigenação do cérebro. Qual é a consequência disso? É que a pessoa, no outro dia, estará cansada. Pensa que dormiu a noite toda, mas roncou a noite toda e fica com sonolência o dia todo. A médio prazo, isso dá infarto. Isso aumenta níveis pressóricos, dificulta controle de hipertensão, obesidade. As pessoas que têm a apneia do sono, ela é causa e é consequência também. A apneia ela gera obesidade e a obesidade gera a apneia do sono. Então, a apneia do sono, roncar, ter paradas respiratórias durante o sono é um transtorno do sono também e que deve ser tratado. E a clássica insônia, aliás, e os transtornos comportamentais do sono REM. O sono REM é aquele sono mais profundo. Então, aquelas pessoas que têm comportamentos durante o sono, conversa durante o sono, tem pesadelos intensos, se debate, grita durante o sono, a gente enquadra isso em transtornos do comportamento do sono. Então, assim, resumindo de maneira grosseira, são esses: insônia, apneia do sono, síndrome das pernas inquietas e os transtornos comportamentais do sono REM. Esses transtornos do sono, eles são
bem comuns no paciente idoso. Inclusive, eles são mais comuns no idoso. Alguns, porque são, às vezes, supervalorizados, como, por exemplo, a insônia. A insônia, ela precisa ser bem caracterizada. A gente precisa, muitas vezes, dar ao paciente um diário do sono, ao cuidador, porque eles pensam que o idoso tem que passar o dia todo dormindo, tem que dormir de 6 da noite a 10 da manhã, e isso não é verdade. A insônia, ela é um transtorno de início, de meio ou de final de sono, mas numa quantidade de horas específicas. O senhor falou aí sobre essa questão das pernas inquietas, né? E surgiu aqui muitos questionamentos especificamente sobre o tema. O ouvinte está dizendo aqui que não estava conseguindo dormir com as pernas inquietas depois que tomou o remédio que ela diz aqui, pregabalina. Estou bem melhor. Observando isso, faço o tratamento para anemia. É importante a gente, e eu ouvi aqui também outra pergunta do ouvinte, né, que quando que se deitava, ficava com as pernas inquietas e não conseguia dormir. Eu acho que talvez o senhor faça essa relação, né, as pernas inquietas antes de dormir, durante e no momento do sono. Tem essa diferença? Assim, as pernas inquietas, a síndrome das pernas inquietas, o nome é esse, ele tem causas secundárias. Ela falou aí de anemia. Anemia é uma causa secundária. Muitas vezes até o paciente não tem a anemia clássica. Tá esclarecido já. Mas tem uma ferritina muito baixa, ele tem os estoques de ferro baixo, e você repor isso, você pode tratar essa síndrome da perna inquieta se ela for secundária a isso, se a causa for a anemia. Mas tem doenças que dão a síndrome, a doença de Parkinson é muito comum. E tem pessoas que têm a síndrome da perna inquieta idiopática, ou seja, sem nenhuma causa secundária. É uma causa primária. Aquela pessoa que tem uma agonia, ela só descansa quando ela movimenta as pernas. Sim, tem também a insuficiência venosa, doenças vasculares nas veias, né? Doenças venosas, elas causam, né? As pessoas têm as varizes, têm doença na circulação, elas também têm perna inquieta. Síndrome da perna inquieta. Isso é muito ruim para o sono. A pessoa tem que ficar toda hora mexendo os pés para poder diminuir uma agonia, um farnezinho que elas descrevem dessa forma, para conseguir dormir. E realmente a pregabalina é uma das alternativas, né, para tratar. Tem outras, a de primeira linha. Primeiro você tem que investigar se não tem uma causa secundária. Se tiver, tratar a causa e ver se melhorou. Mas existem outras linhas, inclusive medicamentos utilizados para Parkinson, a gente utiliza, né, o Pramipexol enfim, tem até outros medicamentos que não são muito adequados para o idoso, mas é uma linha assim de tratamento, não deixar de afastar causas secundárias, de doenças que possam estar causando, e tratar. Muitas vezes o paciente, na primeira noite que ele toma um medicamento, ele já percebe que consegue dormir sem ficar com o farnezinho, com a inquietação, e que isso interfere no sono. Na maioria das vezes tem uma doença secundária? Eu diria que sim. Né? Não é que seja assim uma regra, né? Uma regra, não, por exemplo, porque tem uma anemia que às vezes é um transtorno, é uma síndrome temporária, e tem uma doença neurodegenerativa, como por exemplo o Parkinson, como por exemplo outras doenças que causam esse tipo de doença. Mas boa parte das vezes é idiopática, quando a gente não consegue identificar a causa, isso a gente chama de maneira idiopática. Tem ouvinte aqui querendo perguntar, vamos ouvir. Bom dia, aqui é Marida da Nova Caicó. Eu tenho um problema de hérnia de disco. Aí tem noite que me dá uma fadiga tão grande nas minhas pernas que eu não consigo dormir. A hérnia de disco pode ser também uma doença secundária ou não? Não, assim, a hérnia de disco, classicamente, a primeira coisa que ela dá é muita dor, né? Se for hérnia de disco na coluna lombar. Dor na coluna, e ela tem, geralmente, uma que a gente chama de lombociatalgia. Ela comprime raiz nervosa quando o paciente já tem essa complicação, e a pessoa tem uma dor, uma queimação, uma dormência em uma das pernas, geralmente. Essa fadiga nas pernas é muito mais comum por outras doenças, como, por exemplo, doenças circulatórias. A insuficiência venosa, as pessoas associam muito a varizes periféricas. Como é que eu tenho problema de veia se eu não tenho nenhuma varize? E a maioria das vezes a insuficiência venosa, a doença circulatória pelas veias,
ela é mais sintomática em pacientes que têm varizes profundas, que a gente não consegue, na maioria das vezes, visualizar a olho nu. Teria que se investigar melhor com sinais e sintomas e às vezes lançar mão de um exame, um Doppler venoso, que é um ultrassom das veias, para ver se tem essa dilatação em veias profundas e se esse sintoma está relacionado a isso. Então pode ser sim uma doença venosa, pode ser uma doença neuropática, ou seja, no sistema nervoso periférico, nos nervos das pernas, causada de maneira idiopática, como hoje eu já falei várias vezes, ou secundária a uma doença como, por exemplo, diabetes. Pode ser fadiga por excesso, por descondicionamento físico, a pessoa não fez uma atividade e está fazendo uma atividade física excessiva, isso pode dar. Mas se for nesses dois primeiros casos, observe se não tem varizes, se não tem a sensação de peso nas pernas, se essa pessoa passa muito tempo parado, em pé ou sentado, sem movimentar as pernas, se piora ao repouso e alivia quando está se movimentando, ou o contrário, se tem formigamento, se tem queimação debaixo das pernas. Isso são sintomas comuns de doença venosa crônica, de insuficiência venosa crônica, que é uma doença bastante comum. Quando envelhece, bastante comum no idoso. Quando a gente envelhece, eu sempre digo, não envelhece só o cabelo que fica branco, que cai, não envelhece só as rugas da pele, envelhece tudo, inclusive as veias, e as veias elas tendem ao longo do tempo a ficarem menos resistentes, assim, elas ficam mais fracas e elas tendem a dilatar. Então é maior a incidência de doenças venosas, de varizes, de insuficiência venosa nos pacientes idosos. Logicamente que existem jovens, não é como o Alzheimer que só dá praticamente em idoso, mulheres que tiveram filhos, uma pessoa que tem uma tendência genética a ter insuficiência venosa, que ela tem esse caráter também, então pode dar em adulto jovem, mas é muito mais comum a insuficiência venosa e os sintomas clássicos são estes: fadiga nas pernas, sensação de peso, uma queimação, principalmente quando vai deitar debaixo dos pés, um formigamento, então isso são até mesmo dor, é bem comum de doenças circulatórias. Voltando aqui ao transtorno do sono, né? Quais são as principais formas de tratamento e quanto tempo demora para que aquela pessoa que está com um transtorno do sono tenha um sono mais limpo, por exemplo? Olha, eu gosto de dizer que na maioria das vezes o tratamento não é com remédio. Muito simples, a pessoa chegar com uma queixa de sono e você passar um remédio para sono, todo mundo sabe. Não precisa nem muitas vezes de consultar o médico. Se fosse desse jeito, não precisava. Então assim, primeiro, a maioria das vezes a gente não precisa tratar com remédio. A gente lembrar de afastar as causas secundárias. Por exemplo, dor. Quem é que dorme com uma dor de cabeça? Quem é que dorme com uma dor na coluna? Ninguém dorme com dor, não consegue. Então, se é um paciente que não está dormindo em virtude de dor, você tem que tratar aquela dor. Então é uma causa secundária. Doenças como insuficiência cardíaca, doenças como enfisema pulmonar, DPOC, a própria demência de Alzheimer, doenças como depressão, elas interferem diretamente no nosso sono. Então a gente tem que ver se essa insônia não é secundária a isso, é uma doença no coração, no pulmão, algumas doenças que quando você deita, você cansa, algumas doenças que atrapalham você respirar, algumas doenças que o seu ciclo de sono, vigília, de estar dormindo e estar acordado, é modificado em virtude dela. Por exemplo, depressão, ela atua muito na insônia intermediária, transtorno de ansiedade, dificulta o paciente pegar no sono. Então, a gente tem que afastar primeiro essas causas secundárias. Será que não é nenhuma doença dessa que está fazendo o paciente não dormir? Se afastou, é uma insônia primária, a primeira linha de tratamento para insônia é a gente abordar como é que é a forma de dormir, a higiene do sono, que a gente chama. Tem que tirar os fatores que estão estimulando, fatores estimuladores desse paciente. Luz forte, som alto, internet, pensamento no outro dia, bota um caderninho. O ambiente de dormir tem que ser um ambiente tranquilo, não pode ter televisão, não pode ter querer dormir com o celular na mão, que hoje as pessoas
forçam o sono. Então tem que ter toda uma orientação de higienizar seu sono, bons hábitos para dormir, da mesma forma que você tem bons hábitos para se alimentar, tem bons hábitos para outras coisas, você tem que ter um bom hábito para dormir. Então a primeira linha de tratamento é você fazer uma higiene no sono. Caso você não consiga sozinho, o ideal é que você faça terapia para fazer essa psicoterapia para tratar seu sono. A gente manda o paciente, ou mesmo a gente orienta, olha, agora você vai fazer isso aqui, você vai tentar e vai treinando. É mais difícil? Tanto para o profissional como para o paciente, é muito mais fácil pegar um remédio para sono e dar ele. O problema é que em idosos, os remédios de sono, eles dão queda, eles dão esquecimento, eles criam uma dependência e aumentam o número de reações adversas porque o paciente já toma vários outros medicamentos. Então a gente dificilmente lança mão de um remédio para sono. Agora, afastado tudo isso, você pediu polissonografia, você afastou todas as causas que podem causar insônia, aí sim você pode lançar mão de medicamentos que induzem o sono ou que eles mantêm o sono, de forma o paciente, a ideia é ele dormir e acordar com as energias recarregadas, acordar descansado. Também não adianta fazer um remédio para dormir e acordar no outro dia com uma ressaca, com dificuldade para ir trabalhar. A ideia é deixar ele dormir numa quantidade de horas que ele consiga acordar bem. Tanto faz ele dormir 4, 5 horas ou ele dormir 8 horas. A média é de 7 horas mais ou menos no idoso. Mas isso é bem individual. Tem gente que dorme menos e acorda bem, tem gente que dorme mais para poder se recuperar. Uma questão que no idoso é muito comum é a questão dele dormir de dia. Primeiro que se ele está dormindo muito de dia, tem que ver se ele está dormindo bem à noite. Mesmo que ele esteja deitado, ele pode estar roncando com a apneia e não está relaxando, ele pode estar deitado e estar acordado à noite, perambulando. Então, idoso não pode estar dormindo, ninguém pode estar dormindo de dia, foi feito para ficar acordado, a noite foi feita para dormir. Então a gente tem que ter essa ideia. É bom para o cuidador, o idoso quanto menos se mexer, menos trabalho dá. Teoricamente, a curto prazo. A médio prazo ele vai ficar dependente, não vai conseguir se levantar sozinho, vai ter que ir lá e levantar ele, não vai conseguir mais fazer sua higiene íntima sozinho, você vai ter que ir lá e limpar ele. Então, a médio prazo, os prejuízos são muito, muito maiores. Tem que se investir nessa questão de evitar dele dormir durante o dia, para ele dormir durante a noite. Isso é muito comum. Comum também eles dormirem muito cedo. Viveram uma época onde até a luz solar, assim, até a energia elétrica não existia. Imagine hoje com a internet. As pessoas dormem muito mais tarde hoje. E naquela época dormia de 6 horas, 7 horas da noite. Coisa que praticamente impensável hoje. Então eles dormem cedo, naturalmente eles vão acordar mais cedo. 2, 3 horas da manhã estão acordados. Então as pessoas de casa têm que entender isso. Então arrastar essa fase do sono, ele está dormindo muito cedo, está acordando muito cedo, você vai aumentando aos pouquinhos. Então isso faz parte da abordagem do transtorno do sono. No paciente idoso, obrigatoriamente a gente tem que abordar dessa forma, porque os medicamentos para insônia, na maioria das vezes, trazem mais prejuízo do que ele dorme ali. Tudo bem, ele vai dormir, mas vai dormir muito, vai começar a esquecer, vai sofrer uma queda, vai fraturar o fêmur, aí você tentou fazer um giro e fez um giral, né, como diz o ditado. Então tem muito cuidado na abordagem. O tratamento ele é individualizado, depende se tem doença X, doença Y, se está tomando tal remédio, se não está, e qual é o tipo de transtorno. Tá vendo aí, Alexandre? Quando eu falo aqui na rádio, vocês reclamam. A noite é para dormir, o dia para ficar acordado. Aí os meninos ficam mandando mensagem de madrugada, né? Pois a galera não perdoa. Mas não é para dormir. Mas no caso de Geraldinho, ele pode dormir às 7 da noite? Depende, né? Se ele acordar de 2, 3 da manhã, né? Eu queria saber. Papai, Geraldinho tá prezando por um botão aqui falando de dormir bem. E vocês ficam mandando. Estão querendo atrapalhar o sono de Geraldinho. Doutor Isso é uma coisa que você tem que prezar, viu, Geraldinho? Porque envelhecer com saúde e dormir bem faz parte do envelhecimento saudável. Esse aí chega aos 150. Se depender do sono, chega aos 150. A rainha Elizabeth, ela ela prezava muito pela noite de sono. Estamos como candidatos. Doutor Beleza, o ouvinte faz aqui a seguinte pergunta. Dormir com a boca muito aberta está ligado a alguma patologia? Noto que quando estou adormecendo, minha boca vai se abrindo, tipo, ela vai literalmente arreia, né?
E também acordo com a boca ressecada. Percebo que é porque tenho dormido com a boca muito aberta. E isso está acontecendo com mais frequência, de forma exagerada. Tem alguma patologia? Tem várias, né? Você pode ter uma obstrução no nariz, na via aérea, uma rinocinusite, e isso fazer com que à noite o tempo esfria, você tende a ter mais congestão, fazer com que você respire pela boca, né? E naturalmente quando você respira pela boca, a boca fica seca, isso é natural. Então tem que ver se não tem uma obstrução de via aérea. Tem que ver se não tem uma apneia também relacionada a isso, se não tem, se ronca, se não ronca, se tem obesidade, se não tem. Isso pode favorecer a pessoa dormir com a boca aberta e ressecar. Inclusive está interferindo no sono, que ela disse que acorda com a boca seca. Então, medicamentos, paciente quando é idoso, a gente tem muito essa questão de medicamento fazer sintoma. Tem que ver se tem um medicamento que pode estar fazendo ele ter essa boca seca. Então, assim, tem sim patologias que podem justificar, mas é necessário geralmente uma avaliação com a polissonografia, que é um exame que a gente pede o paciente ou dorme lá no laboratório no sono, ou ele leva os aparelhos para casa, dorme, no outro dia leva para o médico laudar, como um holter, como um mapa que faz para o coração, faz também para o sono. E Caicó já disponibiliza disso. Tem alguns lugares que fazem esse tipo de exame, que não é só para detectar a apneia, mas um tipo de queixa dessa daí. Se a gente não consegue identificar na consulta, na avaliação, se a gente perceber que isso está fazendo diferença no sono, a abordagem com a polissonografia pode ser bem interessante. Ela só complementa aqui que não tem obstrução, não sou obesa e não tomo nenhuma medicação, talvez tenha apneia. Doutor Belísio, muito obrigado pela participação aqui no Panorama e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço e até a próxima, se Deus quiser. Nós conversamos com